Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o tópico Backtracking. Para começar, o que é Backtracking? Backtracking é um tipo de algoritmo que procura resolver um problema descartando os caminhos que não nos levam à solução. Então, o que esperar dessa sessão que nós estamos aqui a ter? A ideia é conversar sobre algoritmos no geral, depois falar um pouco sobre algoritmos de busca por profundidade, de forma mais detalhada, e por fim falar sobre algoritmos de backtracking assim e ver como é que eles são implementados, ok? Então, para começar, o que é backtracking? Bom, a ideia, como já foi apresentada anteriormente, é que é um tipo de algoritmo que vai buscar uma solução dentro de um universo. E a diferença de backtracking para os demais é que ele, no momento da busca, primeiro, ele não usa a heurística para encontrar a solução e ele também vai desprezando soluções com base em buscas anteriores. Ou seja, se numa vez nós tentamos passar por um número 1 e agora voltamos a passar pelo número 1, nós já não iremos fazer isso. Por quê? Porque já temos conhecimento e passamos por esse lugar anteriormente. Então a ideia de funcionamento do backtracking é basicamente esta. Agora, falando sobre algoritmos no geral, eles são ali sequências finitas de passos que nos levam a resolver um certo problema. Eles são aplicados em várias áreas, desde programação até a nossa vida no geral. Pois é, sempre que há um problema, há um algoritmo lá envolvido para a sua resolução. Então, os tipos de algoritmo, enfim, são vários. Vamos aqui falar sobre estes quatro principais, porque nosso objetivo, no final das contas, é falar sobre backtracking hoje. Então, primeiro encontramos algoritmos de força bruta, que são aqueles que não utilizam nenhuma técnica específica para resolver um certo problema. Eles geralmente resolvem o problema de forma exaustiva. Depois temos algoritmos recursivos, que são aqueles que, durante a sua aplicação, eles invocam a si mesmos, né, para chegar até a solução. Depois temos algoritmos de busca, que são aqueles que procuram encontrar uma solução dentro de um universo. E algoritmos que ordenam informação, que são aqueles que recebem um grupo, um conjunto de dados e organizam esse conjunto de acordo com uma certa regra. Então, em meio a esses algoritmos de busca, nós encontramos algoritmos de profundidade, que são aqueles que procuram chegar a uma solução, explorando sempre um único caminho numa árvore, até chegar às folhas. E depois temos algoritmos de backtracking, que são aqueles que vamos estudar hoje, que são uma extensão de algoritmos de profundidade, mas que procuram melhorar a eficiência desses algoritmos, evitando alguns problemas, dentre os quais aquilo que é ignorar caminhos que já são conhecidos. Ok? Então, agora vamos falar sobre algoritmos de profundidade, que é para percebermos melhor sobre a sua implementação e depois escrever algum código em torno disso. Então, um algoritmo de busca em profundidade, ele resume-se a três métodos principais. É claro que existem vários outros detalhes, mas os principais são estes aqui, meus senhores. Então, o primeiro é o método de teste objetivo. O que ele faz? A ideia deste método ou desta função é verificar se nós já chegamos à solução para o nosso problema. Depois temos o método para gerar candidatos, que é aquele que basicamente, o que ele faz? Ele pega um certo estado e gera os possíveis estados a partir daquele. É basicamente dizer, a partir deste ponto, quais são os próximos passos que podemos tomar e que nos irão levar à solução. Depois temos o último passo, que é processar a solução. O que acontece nesse passo? Sempre que nós chegamos à solução, nós vamos querer fazer alguma coisa com ela, não é? Nós vamos querer mostrar esta solução, se calhar vamos querer mostrar o caminho que nos levou até lá. Então, esta é a função que vai tratar da solução, assim que essa for encontrada. Então, depois disso temos, enfim, de codificar um pouco este algoritmo aí de busca em profundidade. Então, para tal, deixa-me aqui abrir o editor de código, peço que façam o mesmo, que é para juntos codificarmos alguma solução aqui em torno desse contexto que são os algoritmos de busca em profundidade. Bom, primeiro vamos definir o nosso problema. O que nós queremos resolver aqui é um puzzle de 4x4, então nós vamos ter aqui números, por exemplo, 2, 3, 1, 0. E o nosso objetivo é colocar este puzzle aqui no formato de solução, quer dizer 1, 2, ali depois 3 e depois 0. Então esta é a nossa solução e o nosso objetivo é pegar qualquer problema nesse formato e colocá-lo no formato da solução. Ok? Estamos juntos? Eu acho que estamos. Então, para começar, vamos definir a estrutura que vai nos valer de estado. A estrutura que vai funcionar como estado desse nosso problema. Então, vamos ter aqui struct, estado, que é basicamente ser constituído por uma matriz, matriz de quê? De 4 maior de 2 por 2, ok? E
esse nosso estado ele também vai conter os possíveis candidatos, que são estados que nascem a partir deste. Então, o que vamos fazer aqui basicamente é ter um vetor, né? Vamos ter aqui um std vector de candidatos. Então, vamos ter aqui candidatos, melhor, estados também, que são os candidatos desse estado. Então, vamos ter aqui estados. E a ideia é exatamente aquela, nós, com base no certo estado, né, avançarmos para os candidatos. Então, o que nós queremos fazer agora é definir o primeiro método para esse estado, que basicamente vai ser o método ou a função teste objetivo. Então, o que esse teste objetivo faz? Ele recebe um estado constante. Então, o que ele vai fazer com esse estado? Ele basicamente vai fazer o que ele vai verificar se este estado ele vai retornar, né? Se esse estado é igual à solução. O que é a solução? Vamos definir agora. Constante, né? Quer dizer, um estado, solução, e essencialmente vamos ter aqui uma matriz. É aquela matriz que definimos lá no início, né? Matriz com 1, 2, né? E depois disso vamos ter o quê? Vamos ter aqui 3 e 0. Perfeito? Então aqui basicamente temos de igualar algum estado à solução. E como podemos ver aqui temos um erro. Que erro é este? Bom, nós não definimos operadores. C++ nos permite definir operadores. Então vamos ter aqui um operator, quer dizer o operador de igual, que recebe um estado aqui, que o outro estado é o other. Então o que vamos fazer basicamente é comparar, não é, a nossa matriz, a matriz do other. Então vamos ter aqui um for e um int i, que parte de 0 até 2, vamos ter outro for, e o int j que parte de 0 também até 2. Então o que vamos fazer aqui essencialmente é verificar se existe algum elemento para uma certa coordenada ij que é diferente da nossa matriz e daquilo que está na matriz do other. Então, se existir algum elemento na nossa matriz para a posição ij, né, i aqui e depois j, que seja diferente do other na mesma posição, então retornamos falso. Caso contrário, retornamos true. Ok? Perfeito? Sem nenhum problema. Aqui está. Então, o que vamos fazer agora é simplesmente na função teste objetivo retornar a igualdade de estado com a solução. Ok? Então, já definimos, de acordo aqui com o nosso slide, o primeiro mecanismo para trabalhar ali com busca por profundidade, que é o teste objetivo. Agora vamos definir o segundo mecanismo, que é o mecanismo para gerar candidatos. A ideia é simples. Nós temos um certo estado e vamos querer gerar os estados que nascem deste, os possíveis estados, né? Os estados, os futuros, os próximos passos a tomar rumo à solução. Então, para tal, nós precisamos aqui daquela função, né? E uma função que vai retornar um vetor. Um vetor de quê? Um vetor de estados. Basicamente, a função vai se chamar gerar estados. Então, gerar estados, basicamente, o que ela faz? Ela recebe, não é, aquilo que quer dizer um estado, uma referência para um certo estado, e a ideia é gerar os estados filhos deste. Então, este estado ele pode ser passado como constante, não queremos modificar ele nem nada. Então, a ideia é simples. Temos aqui um vetor, std vector, ok, estado, vamos chamar de candidatos. Ok, tudo bem até aqui. Então, o que vamos fazer também é, essencialmente, criar uma variável que vai guardar o estado que nós vamos estar a gerar por vez. Daqui a pouco vamos perceber a importância dessa variável. Então, vamos ter aqui uma variável estado, vamos chamar de novo estado. Para cada novo estado, vamos guardar nessa variável ali assim. Então, agora o que queremos fazer é perceber quando e como é que vamos gerar um novo estado. Então, para este problema específico, vamos ter a seguinte estrutura para gerar novos estados. Voltando ao caderno, o que é que nós teremos? Nós teremos aqui, por exemplo, uma matriz com 0, depois 1, depois 2, depois 3, algo deste gênero. Então, há dois possíveis movimentos. O 0 pode ir aqui para a direita, passando essa matriz a ser 1, 0, 2 e 3, ou este 0 pode ir para baixo, passando essa matriz a ser 2, 0, aqui, 1, no caso, e 3, ok? Aqui estamos juntos, então basicamente são esses movimentos que a gente vai fazer para cada situação, para cada posição em que nós encontramos o 0.
Então, como deu para perceber, nós precisamos encontrar o zero. Então, já que precisamos encontrar o zero, nada melhor que definir um método para isso, nada melhor que definir uma função para isso. Então, para tal, vou incluir a biblioteca utility, que é a biblioteca que nos permite passar pares, porque a posição do zero, no caso, é um par. Então, vou passar aqui, vou incluir utility e vamos trabalhar em função disso. Então, vamos ter aqui uma função que retorna um par. Então, esse de par de quê? De inteiro e inteiro, basicamente chamado a encontrar zero. Então recebe aqui um estado constante, este, ok? Que vamos fazer aqui basicamente é atravessar esse estado, atravessar a matriz desse estado, e o que vamos fazer? Se encontrarmos o zero no i y daquela matriz, nós retornamos aquele i y. Se não encontrarmos, retornamos menos 1, o que significa que não encontramos o zero naquela matriz. Esse caso não vai acontecer, mas é sempre bom colocar ali um retorno caso ele aconteça. Ok, então temos aqui encontrar zero definido, encontrar zero definido. Então, vamos fazer agora é trabalhar ali de modo a gerar os estados. Então, o que vamos fazer? Primeiro, encontrar o zero. Então, vamos ter aqui um const auto, vamos ter aqui o x e o y, que vai ser aqui encontrar zero. Então, pegamos o x daquele zero e pegamos o y daquele zero e vamos trabalhar com esses dois valores de modo a encontrar, aqueles casos, de modo a encontrar aqueles possíveis casos, os possíveis movimentos que podemos fazer. Então, de acordo com o valor de x, podemos movimentar ou para cima ou para baixo. De acordo com o valor de y, podemos movimentar ou para cima ou para baixo. Então, aqui o que vou fazer é, se o x for igual a zero, então nós podemos movimentar para baixo. É aquele caso em que o x se encontra aí. Esse caso aqui mesmo. Por quê? Porque nós temos aqui os valores de x, né? Então, o x pode ser ou 0 ou pode ser 1. Então, se for 0, ele deixa. Se for 1, ele sobe. Então, se o x for igual a 0, está aqui no código, o que vamos fazer? Vamos descer. Então, aqui vamos ter de clonar o estado. Então, precisamos ver aqui o estado, definir um método para clonar. Vamos ter aqui uma função que nos retorna um estado chamada clonar. Então, essencialmente, criamos o estado clonado e passamos por cada elemento da nossa matriz, copiando esse elemento para o equivalente no estado clonado. No final, retornamos o clonado. Perfeito. Então, o que vamos fazer é voltar. Ok? Então, o que queremos fazer aqui? Basicamente, depois de encontrar o zero aqui na função de gerar estados, vamos criar um novo estado. Então, vamos ter aqui estado. Temos a variável de estado aqui. Não sei porque apaguei. Estado. Ok. Então, essencialmente, o que vai acontecer? O novo vai receber ali estado.clonar. Então, clonar deve ser o método const. Deixa-me vir aqui colocar const, que é para facilitar a utilização aqui com o estado que é uma constante. Então, clonamos. E depois de que vamos fazer, nós vamos querer mover o estado de uma posição para outra. Então, vamos precisar, neste caso, de uma função chamada mover. Okay? Então, o que a função mover recebe? Ela recebe aqui uma certa matriz de um estado e move aquela matriz para uma nova posição. Então, vamos receber aqui um estado por referência. E vamos colocar aqui o x, o y e depois aqui o i e o j, no caso. Depois colocamos o i2 e o j2, que é para onde vamos querer mover aquele elemento na matriz. Então, o que faremos? Vamos ter aqui uma variável auxiliar que vai receber estado.matriz na posição ij. Depois vamos dizer o que? Estado.matriz na posição ij recebe estado na posição i2, j2. E depois o estado na posição ali 2j2 recebe auxiliar, aquilo que estava lá na posição inicial. E agora vamos colocar auxiliar como constante, porque não vai mudar. Enfim, é suposto ser um valor que vamos simplesmente copiar para um lado e para o outro. Não vamos mudar auxiliar. Ok, então agora que copiamos auxiliar para o outro lado, podemos voltar aqui e para o novo, né, se o x for igual a 0, o que faremos? Vamos fazer aqui mover, vou corrigir o nome da função para mover. Então, vamos mover o quê? Vamos mover aqui no novo, ok, da posição
x e y para x e y de novo, só que aqui vamos mover para x1, ou melhor, x mais 1, não é? Porque se estivermos na posição 0, o x mais 1 vai dar 1. Então vamos mover de 0 para 1, que é mover o item para a linha abaixo. Então, caso contrário, quer dizer que o x vai ser igual ao quê? X vai ser igual a 1. Então, quando for 1, movemos para 0. Deixa-me só pegar este novo. Aqui, o que vamos fazer com o novo? Vamos, essencialmente, adicionar ele aos novos candidatos. Vamos adicionar ele aos candidatos. Vamos fazer candidatos, ponto, pushback, novo. Ok? Então, depois disso, o que é que faremos? Faremos a mesma coisa aqui com o caso do x igual a 1. Então, caso contrário, caso x esteja igual a 1, então, caso o x seja igual a 1, o que queremos fazer? Essencialmente, nós iremos fazer a mesma coisa, porém a diferença é que agora vamos mover para x menos 1, ou seja, vamos mover para trás, vamos mover para cima, em vez de mover para baixo. Vamos para x menos 1. E a mesma coisa será feita com o y, que é para movermos da direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Então, essencialmente, vamos fazer o quê? Vamos verificar se o y é igual a 0. Se ele for igual a 0, movemos para um lado. Se ele for igual a 1, movemos para o outro. Então, vamos ter aqui, se y for igual a 0, o que faremos? Movemos para x e y mais 1. Agora, se y for igual a 1, no caso, o que faremos? Vamos mover aqui para x e no caso aqui teremos y menos 1. Ok? Perfeito. Depois adicionamos os candidatos e no fim disto tudo retornamos os candidatos que aí foram criados. É claro que há código repetido aqui, mas está tudo bem, não há problema, a ideia é mesmo essa. Então, colocamos aqui os novos estados e vamos testar. Né? Para testar isto, o que queremos fazer é definir um método chamado mostrar estado. Vamos ter aqui void mostrar estado, que essencialmente o que este método faz? Ele mostra aquela matriz do estado. Então vamos ter aqui um for, outro for, e à medida que avançamos vamos mostrar aquela matriz e na linha a seguir nós saltamos, né? Saltamos. Depois de mostrar a matriz, saltamos ali. Depois de mostrar uma linha, saltamos para a linha a seguir, obviamente. Então vamos ter aqui std cout, std endline. Ok, perfeito. Mostrar estado também constante, pois não modifica nada no estado, né? Só mostra. Ok, então agora temos aquela função lá para mostrar o estado, depois a função para gerar estados. Então vamos testar. Vamos ter aqui uma função principal, a função main. Então a função main recebe um certo estado. O que acontece com aquele estado? Ele vai ter, a função main possui um certo estado e ele vai ter uma matriz. Então vamos definir a matriz aqui. Vamos ter a matriz, ok? Então o que vamos ter na matriz essencialmente? Vamos ter aqueles elementos lá. Vou passar aqui, por exemplo, 0, 1. Eu vou passar aqui 2, 3. Ok? Está good, está perfeito. Vou fazer aqui estado.mostrar. Nem precisa ser mostrar estado, né? Podemos simplesmente chamar de mostrar. Vou mudar aqui para ser simplesmente mostrar. Não vamos ser repetitivos aqui. Mostrar, perfeito. Então, mostramos. E depois o que vamos fazer? Vamos essencialmente gerar novos estados. Então vamos aqui gerar novos estados. Vamos ter aqui auto. Vamos ter um vetor, né? std vetor e estados novos de estado. Novos a de receber o quê? A de receber gerar estados com base no EST. Ok? Então aqui, depois de mostrar o estado, vamos mostrar aqui um texto. Candidatos, ok? Candidatos aí abaixo. Então, essencialmente o que vamos fazer é passar por cada candidato. Então, para cada candidato, ou melhor, para cada estado chamado candidato, ok? O que queremos fazer aqui? Nos novos, nós iremos gerar aquele estado. Então, vamos fazer o quê? Vamos mostrar aqui, fazendo system out. Aliás, no cdcout, candidato, nova linha, é claro. Depois faremos aqui candidato ponto mostrar. Ok, perfeito. Então vamos testar e ver se o código funciona como deveria ser, ver se o código está a fazer ali algum avanço. Então, ao executar este código, o que é que nós temos? Nós temos ali
Primeiro o nosso estado atual e depois temos alguns candidatos. Okay? Vamos ver se esses candidatos vão ser gerados corretamente. Então temos o nosso estado e um candidato ele move o 0 para baixo, enquanto o outro move o 0 para a direita. Então são candidatos muito válidos, ok, perfeito, tudo bem. Vamos avançar com eles de modo a ver se conseguimos chegar à solução assim. Então, como nós vimos lá no slide, a verificação, o algoritmo de busca por profundidade, ele faz isso de maneira a repetir, não é? Sempre entre o texto objetivo e geração de novo candidato. E ele somente para quando chegamos à solução. E aí é onde processamos. Então, voltamos aqui para definir então aquilo que é a busca por profundidade. Vamos ter aqui void buscar por profundidade. Recebemos aqui um estado. E o que vamos fazer basicamente é o quê? É verificar se esse estado é solução. Tá? Texto objetivo sobre aquele estado. Então, se o texto objetivo for verdade, o que é que faremos? Basicamente, vamos fazer o quê? Vamos mostrar, vamos dizer que é solução. Vamos fazer assim, um message out. Solução. Caso contrário, o que faremos? Vamos passar por cada um dos candidatos e testar aquele candidato também. Então, vamos fazer o quê? Vamos ter aqui esse estado. Ponto candidatos. Então, este ponto candidatos. Não temos candidatos aqui. Deixa-me só verificar se temos candidatos. Então, temos estados, ok? Candidatos, no caso. Então, temos aí candidatos. O que queremos fazer é para cada candidato. Enfim, os novos candidatos vão receber aqui gerar candidato primeiramente, não é? Passamos a estado. Então, para cada candidato, for aqui, candidato, estado. Os candidatos de estado, o que vamos fazer? Vamos fazer aquilo, vamos chamar a mesma função, buscar por profundidade. Só que essa função, ela deve retornar um booleano de princípio, que é para sempre que encontrarmos a solução, retornarmos o true. Caso contrário, continuamos a procura. Então, se não buscarmos por profundidade para um certo candidato, ou se buscar profundidade para um certo candidato retornar a verdade, paramos o for. E pronto, seguimos em frente. Caso contrário, vamos continuar a busca sem parar. Então, basicamente é isso. A ideia de busca por profundidade é esta, não é? Então, o que é que acontece? Primeiro, testamos o objetivo para ver se chegamos à solução. Então, se chegamos, paramos. Se não chegamos à solução, o que acontece? Vamos passar por cada novo candidato, vamos gerar novos estados para os candidatos, e para cada novo candidato, se ele não for uma solução, nós avançamos. Se ele for uma solução, paramos a busca e pronto, chegamos ao resultado, não é? Então, aqui, em vez de ser break, vamos tornar... Deixa-me só mudar aqui. Retorno naquela busca. Ao invés de termos ali o break, porque deixamos a fazer algo mais simples. É isso, né? Se for profundidade, retornamos true. Perfeito. Então, se não for, se chegarmos até o fim, passamos por todos os candidatos, não encontramos nenhum como sendo verdadeiro, simplesmente vamos retornar false. Ok? Return aqui assim false. Perfeito. Então, a ideia de busca por profundidade é exatamente essa. Procuramos, encontramos uma solução e aí avançamos. Ok, então agora vamos testar e ver se essa busca funciona bem, né, para o nosso estado. Ver se essa busca consegue nos dar o resultado. Então, vamos aqui fazer a busca, vamos fazer o teste aqui de busca por profundidade. Vamos fazer o quê? Buscar profundidade para esse nosso estado. Ok? Vamos ver se ele corre e se nos dá a solução. Então, se corremos o programa agora, o que acontece? Ele corre e demora muito para nos dar a solução. E, de fato, demora mesmo. Por que ele demora? Essa pode ser a questão. Bom, a busca por profundidade, sem nenhum controle, enfim, o programa crashou, tem problemas. Por que tem problema essa busca? Porque em algum momento o programa pode entrar em um loop infinito. Deixa-me lá colocar um problema um pouco mais simples, para ver se o programa consegue nos dar uma solução com um problema muito simples. Então, vou colocar aqui o 1, depois o 2, vou colocar o 0 aqui.
né? Acho que a solução é algo próximo disto. Então, só será necessário mover o 0 para a direita para chegar à minha solução. Então, se eu correr agora, vamos ver se o programa vai encontrar a solução. E correndo o programa, enfim, será suposto ele encontrar uma solução, mas se ele não encontra, está tudo bem, não há problema. Vamos verificar qual o problema pode estar a acontecer. Se voltarmos aqui ao caderno, torna-se um pouco mais simples explicar isso. O que acontece? A busca por profundidade, ela de fato, ela funciona, né? Geramos aqui novos estados. No momento, por exemplo, aqui nós temos o 0, ele pode ser movido para a direita, pode ser movido para baixo. Então, quando movemos para a direita, vamos para esse novo estado, né? Foi aquilo que nós dissemos anteriormente, que esse estado aqui é assim, ok? E aqui, quando movemos para baixo, esse novo estado aqui é assim. Então, qual é o problema? O problema é que desse novo estado, é possível mover o 0 para a esquerda de novo. O que acontece quando movemos ele para a esquerda? Nós voltamos ao estado inicial. E aqui, também é possível mover o 0 para cima, não é? E quando movemos para cima, o que acontece? Nós voltamos ao estado inicial. Então, isto é um grande problema. Por quê? Porque estaremos em um loop infinito. Por quê? Porque vamos desse estado inicial para um certo estado e depois daquele estado nós voltamos ao estado inicial. E isso não dá, não vai nos levar à solução. Estaremos no loop infinito. Ok? Então, o que acontece? Para resolver esse problema, nós vamos usar um outro algoritmo, que será um algoritmo de busca ali. Que é o algoritmo que vamos falar hoje? Que é o novo algoritmo, né? O algoritmo de backtracking. Para tal, o backtracking source. Como é que o backtracking source para resolver esse problema? Bom, voltamos aqui ao slide para ver como é que o backtracking funciona e compará-lo com o algoritmo de busca em profundidade. Então, voltando aqui, já codificamos, vamos ver algoritmos de backtracking. Então, o algoritmo de backtracking ele é muito similar ao algoritmo de busca por profundidade. A diferença, meus caros, é que ao procurar a solução, nós vamos validar o candidato antes de avançar. E o que é validar o candidato? Validar o candidato é garantir que aquele candidato ali não está repetido. Não é um elemento que já existia antes, só que agora nós não conseguimos encontrar, ok? Aquela situação mesmo de movermos o 0 para a direita e depois tentarmos mover o 0 para a esquerda, que nos vai colocar no loop. Então, a função validar candidato vai evitar esses casos de loops na busca, ok? Então, esse que a busca por... a busca ali por backtracking vai procurar resolver. Então vamos ver como é que fica implementado isto no código e como evitamos esses crashes que a aplicação está a ter, porque ela vai procurar indefinidamente pela solução. Então, para evitarmos esses problemas ali com a busca por profundidade, claro que nós com a busca por backtracking nós teremos de definir um novo método, que é aquele para testar a nossa solução, aquele para testar o nosso candidato. Então, testar um candidato vai exigir algumas modificações no nosso código. A primeira é que cada estado deve saber qual era o estado anterior, ok? Então vou aqui incluir a biblioteca do opcional, nos dá um valor opcional aí, depois teremos de usar reference wrapper. Acho que tem na biblioteca reference wrapper ou algo do gênero. Então vamos fazer aqui ter um std optional, vamos ter um std reference wrapper, ok? Que basicamente é um wrapper ali para uma certa referência de um elemento. Então, vamos fazer referência a um outro estado, que no caso é suposto ser o estado anterior, ok? Ou o estado super, como podemos chamar também. Então, temos um wrapper de referência para estados que pode ou não existir. Por que ele pode ou não existir? Porque no primeiro estado, por exemplo, nós não temos um estado anterior, mas à medida que nós avançamos, já teremos estados anteriores. Ok? Então, agora que já temos um estado anterior, o que é que vamos fazer? Nós vamos modificar aquela função aí de busca por profundidade. Vamos criar uma outra função que vamos chamar de busca por backtracking. Então, vamos ter aqui busca por backtracking. Ok? Perfeito? Então, o que é que vai mudar aqui? O que vai mudar é que vamos precisar de uma função para validar estado. Então, como é que validar estado vai funcionar? Nós vamos receber um certo estado, EST, ok? E para esse estado que nós recebemos, o que é que vamos fazer? Nós vamos verificar primeiro se esse estado ok? Então, se esse estado ele não tiver um anterior, então pronto, ele é um estado válido, ok? Então, uma outra coisa, vamos querer passar aqui uma constante, não queremos modificar esse estado.
Então, se ele tiver anterior, o que é que fazemos? Vamos ter aqui um iterador. Então, vamos ter aqui um estado. E vai receber esse estado aqui, seu anterior. Ok? Já que é constante, criamos ali algum problema. Ok? Então, deixa eu passar desse jeito aqui assim. Então, o que é que acontece? Vamos contar uma implementação. O I, enquanto ele tiver o anterior, o que é que faremos? Nós iremos avançar. Ok? Então, esse I vai receber o anterior do nosso estado mais uma vez. Então, basicamente é o quê? É pegar esse estado e ir para o anterior. Se o anterior tiver anterior, avançamos para aquele também. Ok? Então, eu acho melhor escrevermos isso aqui no while. Então, teremos aqui o estado. While deve ser melhor, porque nós sabemos quantas vezes vamos repetir. Então, vamos ter aqui um I que recebe estado ponto anterior. Então, recebe o valor anterior do estado. Ok? Perfeito? Então, enquanto esse I tiver no anterior, o que faremos? O I vai ali receber o anterior. Vamos ter aqui o I vai receber o anterior. Mas antes disso, vamos verificar se esse I é igual a esse estado. Porque o nosso objetivo aqui é saber se esse estado é igual a algum anterior dele. Então, podemos chamar aqui o I, podemos até modificar o I para chamá-lo de algum anterior. Ok? Então, algum anterior. Agora fica mais claro. Então, enquanto algum anterior tiver um anterior, vamos mudar isso aqui para um do. Ok, dá para avançar. Sem problemas. Então, aqui, enquanto se algum anterior for igual a esse estado, o que é que faremos? Retornamos logo na hora false. Por quê? Porque esse estado se repete. Mas se para todos os anteriores este estado aqui não for igual a eles, vamos retornar true para dizer que é um estado novo, é um estado exclusivo. Por quê? Porque ele não se repete naquela lista de estados. Então, basicamente isso. Algum anterior recebe o estado anterior, né? Recebe o anterior a esse estado. Então, se algum anterior for igual a esse estado, nós retornamos false. Mas, se ele não for para nenhum dos anteriores, basicamente vamos retornar aqui true. E algo que falta fazer aqui é dizer que esse algum anterior vai receber estado, aliás, vai receber algum anterior ponto anterior. Né? Então, vamos receber aqui algum anterior ponto anterior. Essencialmente é isso. Então, aqui podemos mudar para dizer enquanto tivermos algum anterior e ele for diferente, dizer ok, não é opcional, hein? Então está tudo bem. Está tudo bem, podemos até mudar isso aqui para opcional, mas tanto faz, não vai mudar muita coisa. Então é basicamente isso. Então, se tivermos ali algum anterior, ele vai receber algum anterior aí e vamos passando por cada um desses elementos até chegarmos à nossa solução. Ok, perfeito, perfeito. Eu voltarei aqui para modificar alguma coisa, se for necessário, né? Ok, deixa-me lá modificar, só para simplificar o nosso código, senão fica uma bagunça mesmo que ninguém vai saber como lidar. Então aqui vamos ter aqui anterior, que é basicamente o reference wrapper. Ok, tá bem, vamos ter as coisas mais simples. Ok, então o anterior recebe este anterior aqui. Então, enquanto o anterior tiver o anterior, vamos trabalhar. E a ideia é que a cada etapa o anterior receba o seu anterior. Tá bem, então é isso. Basicamente estamos a validar o estado. Vamos aqui voltar para o caderno para perceber o que está acontecendo neste método. Aqui que nós teremos basicamente o que? É uma árvore. Ok? Deixa-me avançar aqui. Temos uma árvore com o elemento 1. Este elemento 1 possui o elemento 2 e o 2 possui o elemento 3. Então, se por exemplo aqui o elemento 3 possui o elemento 2 de novo, nós estamos a verificar aqui na árvore por detrás. Então, verificamos. Quem é o anterior ao 2? É o 3. É igual? Não. Depois voltamos. Quem é o anterior ao 3? É o 2. Então, 2 é igual a 2? Sim. Ou seja, significa que esse elemento aqui não pode fazer parte daquela solução. Ele não é um caminho válido, senão vamos colocar no loop infinito. Então, já que não é um caminho válido, ignoramos. Depois, o que é que vamos fazer? Basicamente, o que vamos fazer é seguir em frente e testar uma outra solução. No caso, por exemplo, se for ali 3, deixa-me lá apagar estes dois aqui. Se tivermos aqui um novo elemento que é 4, por exemplo, verificamos 4 igual a 3? Não. 4 igual a 2? Não. 4 igual a 1? Também não. Prontos. Então, é 4 não é igual a nenhum desses.
o que vamos fazer essencialmente é simplesmente parar por aí, não vamos avançar. Então a ideia é avançar porque o 4 não está repetido, então o 4 pode ser considerado uma solução válida. Tá certo, tá certo. Então é essencialmente isso que nós queremos fazer. Podemos voltar ao código para trabalhar mais em torno daquela função ali assim. Ok, então, prontos, aqui estamos nós. O que vamos fazer agora é literalmente voltar ali para a função de buscar por backtracking. E essa função de buscar por backtracking, o que é que ela vai fazer de diferente das outras? É aqui, para cada candidato, o que vamos fazer? Primeiramente, vamos dizer que esse candidato, o seu anterior, há de receber esse estado atual. Então, o anterior do candidato recebe o estado atual em que nos encontramos. Depois de fazer isso, iremos verificar se esse candidato for válido. Então, vamos chamar a função validar estado para este candidato. Então, se este candidato for válido, pronto, podemos passar ali para buscar em profundidade em torno dele. Então, se conseguimos buscar em profundidade em torno dele e encontramos uma solução, ok, perfeito, validamos. Então, como podemos ver aqui, esses dois ifs podem ser unidos em apenas um. Então, vou ter isto aqui assim. Se conseguirmos validar o estado e conseguimos buscar ali por uma profundidade, no caso nem é profundidade, é buscar por backtracking, né? Estamos a trabalhar aqui com backtracking. Então, se validarmos o candidato e conseguirmos buscar por profundidade dentro dele, achando a solução, então retornamos true. Caso contrário, simplesmente ignoramos e avançamos para o próximo candidato. Então, esta será a diferença essencial ali entre a busca por backtracking e a busca por profundidade, ok? Estamos juntos? Então, agora vamos testar para ver se essa busca por backtracking se mostra um pouco melhor que aquela outra busca lá. Né? Então, vamos fazer aqui buscar por backtracking. Okay, vamos ter aqui a compilação. Vamos escolher o programa. E o que acontece agora? Agora, quando criamos o programa, é suposto ele nos dar uma solução, né? Depois de procurar por alguns instantes. Vamos observar para ver se ele nos dá uma solução e ele não está. Vamos fazer um debug básico. Você vai perceber o que está a acontecer aqui. Então, o que faremos? Agora, para cada passo, vamos fazer aqui, vamos mostrar esse estado. Vamos fazer estado, ponto, mostrar. Então, vamos fazer este, ponto, mostrar. Então, corremos o programa, vamos mostrar o estado e perceberemos então o que está a acontecer a cada etapa que nós estamos. Então, temos aqui o 1 e o 2. Avançamos e há um problema aqui com a função validar estado, porque não estamos a ter nenhum avanço aqui, provavelmente. Então, o problema deve estar exatamente por aqui. Ok? Porque aparentemente é aí onde o programa para. Então, aqui vamos mudar essa implementação e usar um simples for. Ok? Vamos ter aqui um for de um estado i que recebe o estado ponto anterior ponto value. Quando o i ele ver o anterior, o i vai receber o que? O estado anterior. O anterior é ele. Então o i ponto anterior ponto value. Ok? Então basicamente isso que acontece. E se este i for igual a estado, ao este, no caso, vamos fazer o que aqui? Vamos retornar true, ok? Perfeito, vamos agora testar e ver se isto aqui funciona e ver se nos dá a solução. Vamos retornar false, no caso. E caso ele seja diferente, não tenha nenhum repetido naquela pilha de valores, vamos retornar true. Vamos ver se agora o problema é resolvido e se avançamos desta para a solução, para esses três que estamos aqui a encontrar. Então agora vamos testar o programa e ele encontra a solução, ok? Ele encontra a solução depois de algumas pesquisas, ok? Então o problema estava mesmo aí. Vamos fazer agora é mudar a nossa lógica para quando encontrarmos a solução, nós mostramos a solução. Então vamos fazer estado, ponto, mostrar, ok? Perfeito. Então vamos agora correr o programa. E como podemos aqui ver, ele nos mostra a solução, aqui está 1, 2, 3 e 0. Então basicamente é isto, nós podemos ver aqui no contexto de algoritmo de busca por backtracking. Ok? A diferença é exatamente aquela que já havíamos falado. A diferença é que nós fazemos aqui a validação do candidato antes de avançar
E isso vai mudar, isso muda muito, né? Torna o algoritmo um pouco mais eficiente, porque a busca por backtracking evita caminhos que não nos vão levar a nenhuma solução, ok? Então, avançando com o nosso slide, já não temos muito aqui a tratar, só me resta mesmo agradecer pela vossa atenção e dizer que estaremos juntos na semana que vem. Muito obrigado e até breve.